Vamos entender os cortes do orçamento 2021 feitos pelo governo Bolsonaro, que chegaram a 19,8 bilhões os cortes e bloqueios de mais 9,28 bilhões. Vamos tentar entender tudo isso e o impacto eleitoral e os acordos políticos por trás de todo esse movimento e toda essa confusão que foi feita no Congresso Nacional. Então, vamos mostrar aqui um pouquinho uma tela com um resumo para que vocês possam entender. Então, a primeira questão é a diferença entre bloqueio e, e os cortes, né? Então, o que acontece é o seguinte: o governo retirou 19,8 bilhões, isso foi cortado definitivamente, e bloqueou 9,8 bilhões. Esse bloqueio pode ser, ao longo do ano, destravado. Então, esses recursos podem voltar ao orçamento federal. Para vocês terem uma ideia, o maior recurso que foi vetado no Ministério do Desenvolvimento Regional, de 8,64 bilhões. Na defesa, na educação, 1,18 bilhão, e na saúde, mais de 2,28 bilhões. Então, esse é o quadro geral desses 19,8 bilhões. Só que tiveram recursos bloqueados ainda de mais 9,8 bilhões. Então, por exemplo, na educação, teve mais 2,72 bilhões bloqueados. Então, se esses recursos não forem utilizados, a educação vai perder 3,9 bilhões em 2021. Se olharmos, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele vai perder 9,5 bilhões e na economia quase 1,59 bilhões, somando recursos vetados e bloqueados, né? Na defesa, quase 2 bilhões entre recursos vetados e bloqueados, né? E você tem uma questão importante, que o Bolsonaro foi à cúpula do clima e disse que iria colocar mais recursos no meio ambiente, só que ele retirou quase 240 milhões do Ministério do Meio Ambiente, sendo 1 milhão para conservação de unidades de conservação federal, 3 milhões para conservação do meio ambiente, 5,2 milhões para mudanças no clima, 6 milhões para controle de incêndios florestais e mais 6 milhões para controle e fiscalização ambiental. Ou seja, retirou esses recursos, desmentindo o próprio discurso que fez na ONU, na cúpula do clima, né? Então, veja, esse é o quadro geral. Aqui a gente procurou mostrar o que foi bloqueado, que ainda pode ser usado. O maior recurso, quase 30%, está na educação, com 2,79 bilhões, na economia, Ministério da Economia, por 1,4 bilhão, Ministério da Defesa, 1,36 bilhão, Desenvolvimento Regional, 827 milhões, né? E assim vai, Agricultura, 283 milhões, Ministério da Comunicação, 201 milhões, assim vai. Mas essa confusão toda começa pelo quê? Por que o governo Bolsonaro teve que fazer isso? E aqui nós vamos tentar entender com informações da agência Câmara e do projeto de lei 4 de 2021, que foi enviado agora à Câmara dos Deputados, junto com os vetos do orçamento e esse decreto, né, do bloqueio. O que aconteceu? O relator, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, fez uma opção, do ponto de vista do orçamento público, eleitoral, né? Então, o que ele fez? Ele retirou, ele alocou mais recursos para emendas do relator, que são emendas dele, especialmente para obras, para atender os interesses do Centrão no Congresso Nacional. E mais 1,4 bilhão de emendas de correções, esse projeto para recompor. E o que ele fez? 6,6 bilhões de benefícios previdenciários, 2,6 bilhões de seguro de desemprego, aí tem compensação da Previdência, mais 4,79 bilhões,
benefício de prestação continuada de renda mensal vitalícia, que pega os mais idosos, mais pobres, que recebem até um salário mínimo, quase 1 bilhão 968 milhões, subvenção e subsídio, que tirou recurso para a agricultura, para o programa de financiamento de exportações de 4,3 bilhões. E segundo a agência Câmara, ainda falta 3,4 bilhões para acertar os benefícios previdenciários que não cabem nesse orçamento do governo, né? Desse desgoverno. Então, vamos tirar aqui e voltar aqui para explicar para vocês o que realmente aconteceu. Toda a confusão, tirar os números agora para explicar a confusão. O que aconteceu? O ministro Paulo Guedes, o Ministério, enviou o orçamento com uma previsão de inflação de 2%, quando a inflação foi de 5,45%. E com isso ele subestimou recursos para o pagamento do salário mínimo. Então o orçamento ficou defasado. O orçamento só foi votado no final de março, comecinho de abril. Então, portanto, o governo já sabia isso. E teve mais de 2 meses para enviar uma ação para modificar o orçamento e não o fez. E deixou o orçamento com os gastos subestimados, especialmente previdenciários. Esse é o foco da confusão. Aí o relator foi lá e cortou mais os gastos previdenciários e gastos que são obrigatórios para colocar recursos para as emendas dos parlamentares e emendas deles, certo? Para beneficiar o acordo político da reeleição, provavelmente, da reeleição do Arthur Lira e do acordo com o Centrão. Visando o quê? 2021 é um ano pré-eleitoral, visando as obras para ser entregues no final de 2021 e 2022 no ano eleitoral, para beneficiar a reeleição dos deputados. E aí ele cortou os recursos dos aposentados, dos velhinhos, né, dos mais pobres, que é o BPC, né, de deficiente físico, e assim vai, certo? Então, essa é a questão. Só que toda essa confusão está levando a um outro efeito, que é uma articulação que já está rolando no Congresso, do Centrão, né, para quebrar o superministério do Paulo Guedes e criar o Ministério do Planejamento, certo? Devido ao mau relacionamento entre Paulo Guedes e o Congresso Nacional. E também isso tem a ver com a CPI da pandemia, porque eles querem colocar um senador da base do governo, visto que não tem nenhum ministro senador. E, com isso, minar a maioria, né, o que hoje é da oposição e de independência, na CPI da pandemia, que foi criado a revelia do Palácio do Planalto, como todos sabem, devido à frágil articulação que o desgoverno tem no Senado Federal. Então, esse é o quadro da disputa do orçamento federal.